Eu quero ler para nossa meditação um versículo. O texto é um pouco longo, então eu vou ler apenas um versículo que eu creio reúne aquilo que pretendo ministrar aos irmãos. Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15. Vou ler apenas o verso 16. João 15, verso 16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Como disse, nós temos aqui um texto tanto longo e eu estou lendo apenas este versículo, porque o que pretendo falar está praticamente alicerçado neste versículo. Se considerarmos todo o texto, podemos iniciar afirmando que Jesus, Senhor Jesus, é bastante enfático, bastante, vamos dizer, forte, positivo, quando afirma que nós fomos escolhidos, que nós fomos nomeados, e mais do que isso, fomos designados, nós, os servos de Deus, os que nasceram de novo, os que pertencem ao Senhor Jesus, foram designados para ir e dar fruto. Fostes escolhidos, nomeados, designados para ir e frutificar. João Batista, profeta, ele, pregando no deserto, fez uma recomendação, dizendo assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, produção. É preciso produzir. É preciso frutificar. É preciso frutificar. Irmãos queridos, frutificar, segundo a palavra de Deus aqui, é a nossa principal tarefa. É a principal tarefa minha, é a principal tarefa sua, é a principal tarefa de cada servo de Deus, de cada filho de Deus. E é uma exigência do Senhor Jesus. Há um exemplo maravilhoso, que se nem todos conhecem, mas alguns devem conhecer, de um acontecimento que se deu com Jesus e com os seus discípulos. Jesus ia passando e viu uma figueira e precisou pegar alguns frutos. E a figueira estava bonita, cheia de galhos, de árvores, de folhas. Só que não tinha, você lembra? Não tinha fruta, estava bonita, estava linda, mas não tinha fruta. Não tinha frutos. O texto bíblico diz que aquela figueira foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Era bonitona, era atraente, mas não havia fruto na figueira.
Esse fato e tantos outros que encontramos na Bíblia nos leva a ter a convicção de que frutificar é a principal tarefa do crente. É a minha e a sua tarefa principal. Não basta a figueira bonita, cheia de galhos, de folhas, mas sem frutos. O Senhor Jesus me escolheu, e escolheu a você, querido irmão, para frutificar, para dar frutos, para dar frutos. Na igreja, nós temos uma série de atividades, todas maravilhosas. Devemos zelar por essas oportunidades. Devemos orar por essas bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. Atividades importantes, agradáveis, que alegram o nosso coração. Mas há uma ordem que se sobrepõe a esses acontecimentos. Quando o Senhor Jesus diz assim: ide por todo e fazei o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. A responsabilidade é nossa, é sua e é minha, é de todo servo de Deus. É confortável nós estarmos aqui, alegres, contentes, louvamos, cantamos, nos alegramos, recebemos a mensagem. Mas quantos estão lá fora, indo para o inferno, por causa da nossa negligência, da minha e da sua? Por estarmos num culto abençoado, nós descansamos nesse fato, está tudo maravilhoso. Mas não está não. Porque o compromisso maior do servo de Deus, daquele que nasceu de novo, é propagar, é ir, é anunciar, é testemunhar da palavra de Deus. Para que aqueles que lá fora estão caminhando para o inferno, encontrem alguém que põe a sua mão à sua frente e diga: o caminho é outro. O caminho não é esse. Pois bem, eu quero mencionar, sem ser muito prolixo, ser muito longo, 2 princípios para a nossa palavra nesta noite, dentro desse fato de que Jesus diz que Ele nos escolheu para dar frutos, para frutificar. Tudo bem. Primeiro, a primeira lição, o primeiro fato que eu quero destacar, é que, segundo vários ensinamentos da palavra de Deus, o ficar, como nós estamos aqui hoje, tem limites. Tem limites. No Evangelho de Lucas, no final do Evangelho, no último capítulo, no versículo 49, se você quiser ver, abra a sua Bíblia. Lucas, último capítulo, o verso 49. Está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até o quê? Que sejais revestidos de poder. Eis que
envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai aqui, cuja espera está sendo recomendada, é a descida do Espírito Santo. Está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o cumprimento disso. Então, os discípulos do Senhor Jesus, segundo esse texto, deviam permanecer ali. Só que deviam permanecer até. E na língua portuguesa, até é uma preposição de tempo, de limite. Não é indefinido. Não é a vida toda. Então eles deviam ficar ali até que fossem revestidos. E esse revestimento aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. Muitos falaram em línguas, línguas que os outros entendiam, mas houve esse acontecimento e está explícito ali bem claro, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus fez a promessa de que eles deviam ficar até receber a bênção. E eles receberam. Só que demoraram para sair. A promessa era que ficassem até. Quando a bênção fosse derramada, eles deviam sair para levar aquela bênção a multidões carentes da bênção de Deus. Só que eles gostaram e ficaram. Sabe quando foi, aliás, que eles começaram a sair? Sabem? Está na Bíblia. Não é do pastor, não. Está na Bíblia. Eles começaram a sair quando começou a perseguição. Quando a coisa começou a ficar feia. Aí Deus permitiu. Um acontecimento não tão desejável assim, mas foi com aquele acontecimento da perseguição que eles começaram a sair. Então, além daquelas decisões, daquelas multidões que aceitaram a Jesus no dia do derramamento do Espírito Santo, outros começaram a aceitar também, porque os discípulos de Jesus começaram a sair e a anunciar a sua palavra. Então, irmãos, a primeira lição dessa palavra rápida que estou ministrando aos irmãos é que ficar tem limite. É bom, não é? A gente está aqui. Maravilhoso. Cantar, louvar, orar, confraternizar. Eu costumo dizer, apesar de tudo, porque nós somos humanos, então somos falhos, né? Não somos perfeitos. Não há ninguém perfeito. Mas apesar disso, não tem lugar melhor nesse mundo do que a igreja para a gente ser abençoado. Para a confraternização, para o abraço, para o aperto de mão, para a oração que abençoa. É realmente um lugar maravilhoso, mas tem limites. Tem limites. Você precisa plantar, você precisa semear, você precisa frutificar. E esse plantar, se frutificar, não é aqui. Aqui já estão os frutos de quem já frutificou. Aqui é o treino, aqui é a capacitação. Aqui é o preparo para abençoar os que estão lá fora. Então, ficar não é eternamente, tem limite. Eu fico até
receber a capacitação do Espírito de Deus. Uma vez recebido, eu tenho que passar adiante a bênção que eu recebi. Essa é a primeira consideração que iria fazer com os irmãos. A segunda dessa nossa meditação é que o tempo de ficar passa. Então chega o tempo de ir. Ficar tem limite, eu já disse, e nós vimos. Tem tempo. Eu espero que todos conheçam, porque a gente não tem como ler todos os textos, vai demorar muito. Mas a Bíblia registra um acontecimento interessante, uma parábola. Uma parábola. O homem rico, a parábola conta a história de um homem rico que subiu para falar com os anjos, falar com Deus, falar com alguém. Porque ele depois morreu e foi para aquele lugar de tormento. Eu espero que alguns aqui conheçam essa história. Aí, ele fez um apelo, um pedido a Abraão. Ele tinha 5 irmãos. E o pedido dele foi o seguinte: pai Abraão, manda alguém lá em casa. Conhece essa história? Acho que alguns devem conhecer, né? Manda alguém lá em casa avisar meus irmãos, né, para que eles não venham para esse lugar. Que isso aqui é horrível. Ah, pai Abraão, manda. Vocês se lembram qual foi a resposta? Alguém se lembra? Hã? Não vai ninguém não, porque lá tem, os profetas, ele disse ali. Lá tem, se fosse hoje, hein, seria, lá tem Daniel, lá tem Pedro, tem João, tem Maria, lá tem, não preciso mandar ninguém daqui. Então, irmãos, biblicamente, esse compromisso é nosso. Que beleza, né? É muito bom a gente estar num culto abençoado, alegre, animado, e canta e ora, e se abraça, beija, oi, tudo maravilhoso. Mas tem limite. Chega a hora que não é de ficar, é a hora de ir. É a hora de ir. Ai, meu pai, deixa eu contar aqui até 10 para falar, se eu vou falar, que eu vou falar. Vou. Vocês já viram, irmãos queridos, com todo o coração que Deus me deu, há quanto tempo nós não temos uma decisão aqui para Jesus? A culpa será de quem? Bom, não adianta a gente pensar de quem que é. A Bíblia diz que é nossa. É minha e é sua. Nós estamos aqui, maravilhoso. E os outros que estão lá fora? Nós temos falado de Jesus para eles. Temos mostrado quanto é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. O tempo de ficar já passou. Agora é tempo de ir. É tempo de anunciar. É tempo de pregar. É tempo de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e é o único que pode salvar.
que pode dar mudança de vida, que pode mostrar um novo caminho, que pode abençoar. Pois bem, essas duas lições que pretendia apresentar, até porque eu sinto falta, e creio que isso, se você também, de uma decisão, de alguém que, por nosso intermédio, faz a sua decisão por Jesus. Mas para isso, nós temos que entender que há tempo de ficar e há tempo de ir. O tempo de ficar é até. O até já aconteceu. Você aceitou Jesus, você recebeu Jesus como seu Salvador, você passou a ser templo do Espírito Santo. Então já chegou. Não tem mais nada para esperar. Agora é agir. Agora é proclamar, é professar, anunciar. Agora é dizer, como Paulo disse a Timóteo, não há outro Salvador, a não ser o Senhor Jesus. Mas ficando, só nós mesmos vamos ficar sabendo disso. Então não basta ficar, é preciso ir, é preciso sair. O texto bíblico de Atos dos Apóstolos informa que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Senhor tinha anunciado que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, em todos os lugares. Alguns se orgulham, não sei se já aconteceu com algum irmão aqui, mas comigo já aconteceu várias vezes, se orgulham porque dizem que recebeu o Espírito Santo. Mas recebeu, por exemplo, nada contra, estou só citando um exemplo, tá? Mas recebeu, por exemplo, para falar em línguas. Mas a capacitação aqui é geral, é principalmente para anunciar o Senhor Jesus. Atos Apóstolos 1:8, é só ler lá completo. Falando que você tem de fazer isso em todas as cidades e em todos os lugares. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo, foram capacitados. Agora não é ficar, agora é sair, agora é ir. Como eu disse anteriormente, os próprios discípulos só saíram quando veio a perseguição. Aí, né, começaram a pregar, Estevão foi assassinado e a história foi adiante. Será que nós vamos esperar também uma perseguição? Dizem por aí que não está longe, não. Não sei. Não. Basta a gente obedecer o que a Bíblia ensina para todos nós. Então, no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram capacitados para anunciar a palavra de Deus. Portanto, não era mais tempo de ficar na cidade. O ficar aqui não precisa ser o ficar da pessoa nesse sentido. Mas o ficar aqui quer dizer que é tempo de você anunciar, de pregar, de falar de Jesus. Os banquetes espirituais são maravilhosos. Quem não gosta, né? Maravilhosos. Como é bom. Como é agradável. Mas não é para o tempo todo. Tem um momento, tem o tempo de ir. Porque a nossa tarefa vai além
na linguagem dos discípulos, diria além do sinédrio. E a nossa vai além do templo. A tarefa não é só aqui. Vai além do que nós fazemos aqui. Tudo que fazemos é necessário, é bom, é ótimo, é bonito, é agradável. Mas não é ficar, não basta. Precisamos ir além. Pois bem, pretendia deixar essas duas lições a partir da palavra de Jesus, que nós somos escolhidos para frutificar, para dar frutos, a partir dessa palavra, afirmar aos irmãos que ficar tem limites. O que fazemos aqui, maravilhoso, mas tem limites. Chega o tempo quando o revestimento da graça de Deus enche o seu coração, você se transforma, nasce de novo. Então chega o tempo de ir, de caminhar, de anunciar a palavra de Deus. Duas coisinhas mais para encerrar. Primeiro, Jesus ensinou que ele não tem outro plano. Vocês já pensaram nisso? Diz que ele não tem outro plano. Somos nós os responsáveis por levar essa mensagem aos que vivem sem Jesus. Logo no início da palavra, me referi àquele homem rico que pediu para que o pai Abraão mandasse lá para os seus irmãos alguns avisos, etc. A resposta foi que lá tem Moisés e os profetas. Talvez hoje, se acontecesse de novo, o anjo ia dizer assim, lá tem Daniel, lá tem Manuel, lá tem João, lá tem Maria, lá tem... Não é verdade? Hoje não somos profetas, hoje somos nós. E o Senhor não tem outro plano, não tem. Certa vez, alguns fariseus pediram a Jesus que fizesse calar os discípulos. Estavam pregando, falando da graça de Jesus. Então eles pediram, mestre, manda que os teus discípulos se acomodem. Alguém se lembra qual foi a resposta de Jesus? Não. Então vamos lá. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então não podemos calar. É a nossa responsabilidade. É o nosso dever. É o nosso compromisso. Não há dúvida alguma sobre a questão de que a tarefa é nossa, minha e a sua, é de cada filho de Deus. Não são os anjos. Não são os anjos. Somos nós. Somos nós. Então, irmãos queridos, uma palavra assim um tanto direta, me perdoe, mas eu estou com isso no meu coração faz tempo e apareceu a oportunidade, eu tenho que aliviar o meu coração. Tá? Então, estou com todo o amor possível, mas estou falando de alguma coisa que não foi simplesmente criada para fazer uma palestra, mas isso está aqui me ardendo há algum tempo. A preocupação com o fato de que nós confundimos o tempo de ficar e o tempo de ir. E nós precisamos colocar em prática esse organograma, vamos dizer assim. O tempo de ficar é para receber o preparo, a capacitação. Recebido o preparo, a capacitação, é tempo de ir. É tempo de anunciar. É tempo de falar de Jesus. Mas falar de Jesus de verdade. Entenderam? Falar de Jesus de verdade. Eu nem sei se eu devia dizer isso aqui, mas vou dizer, porque eu conheço igrejas por aí que
tem algum problema de decisões, de conversões. Então inventa uma porção de coisa para poder encher a igreja. Uma porção de divertimentos, né? Vocês também devem conhecer algumas aí assim. Estou falando nada contra, não. Só dizendo que é um método que eu não acho que é bíblico. Eu acho que conversão é coisa espiritual. Coisa espiritual é coisa espiritual. Se eu estou fazendo ali quer dizer, nós de vez em quando podemos chegar lá atrás e brincar naquele negócio ali o que é? Sinuca? O que é aquilo? Sei lá. Não tem um negócio ali? Não é verdade? Pode brincar, mas aquilo ali não tem nada a ver com isso aqui. Nem serve de atração. Trazer gente para a igreja porque tem aquilo ali? Não. Trazer gente para a igreja para receber Jesus como seu Salvador. Para nascer de novo. Para ser nova criatura. E sendo nova criatura, se juntar a nós. Para levar esta mensagem para aqueles que estão lá fora e carecem do Senhor Jesus.